Olá, queridos, tudo bem? Vamos prosseguir com as nossas aulas referente ao nosso curso sobre psicopedagogia hospitalar. Se você chegou até aqui ou está assistindo esse vídeo, né, pela primeira vez, muito obrigada. Agradeço a sua participação, a sua atenção. Se é o primeiro vídeo que está assistindo, não posso deixar de me apresentar. Meu nome é Heidice Andrade, sou estudante do curso de psicopedagogia do Centro Universitário Uninter, e este curso que estou ministrando é uma oferta, disponibilizada pela minha faculdade como forma de concluir a grade curricular, certo? Então é uma maneira de estágio que a faculdade oferece, para nós. É um curso de extensão, é a maneira de concluir os estágios obrigatórios, certo? E nisso, como eu sou estudante de psicopedagogia, estamos estudando nesta semana, até o dia 2 de julho, assuntos que estão relacionados ao tema psicopedagogia hospitalar. Como eu falei nos vídeos anteriores, eu coloquei um vídeo explicativo abordando a questão da psicopedagogia institucional, como ela se dá, quais são as práticas mais comuns. Eu não sei se ficou claro, eu espero que tenha ficado claro para quem assistiu. Por quê? Porque não adianta falarmos apenas da psicopedagogia hospitalar sem mencionar a psicopedagogia institucional, porque a psicopedagogia hospitalar é um braço estendido aí, que vem da psicopedagogia institucional, certo? Só que eu creio que eu não deixei claro, eu tenho deu a entender, na verdade, que eu não deixei claro sobre do que se trata a psicopedagogia. Para quem é novo, para quem não conhece tão bem esta área, eu acredito que é importante eu dizer para vocês o que é a psicopedagogia e qual é o seu papel, certo? Qual o seu papel, o que basicamente estudamos dentro da psicopedagogia. Também a gente vai entender sobre a questão da aprendizagem, certo? A gente vai entender também como se dá esse processo em nós, seres humanos, tá certo? E como se dá também no nosso cérebro, claro, porque o ser humano ele só pode aprender se todavia suas funções cerebrais estiverem funcionando como se deveria, tá bom? Desculpa aí as mensagens que apareceu aí, não tem como eu controlar. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir. Em nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, vamos logo lá. Explicar como se dá o processo de aprendizagem em nós, seres humanos. Estamos aqui nessa página. SAE Digital. Processo, eu achei muito legal esse artigo. Vamos ver aqui. O processo de aprendizagem é um fenômeno complexo, visto que existem diversas teorias que definem seu conceito e seu funcionamento. De modo geral, as principais teorias da aprendizagem abordam 3 aspectos centrais. Tá vendo? Como se dá o processo da aprendizagem é um fenômeno complexo, segundo este artigo. Porque realmente existem diversas teorias, explicando como é que ocorre esse processo em nós, seres humanos, E aqui temos as principais teorias da aprendizagem que abordam 3 aspectos centrais. Para que haja aprendizagem, é necessário que esses aspectos estejam interligados. Bom, para que a aprendizagem em nós seja eficaz, esses aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor precisam estar funcionando, como se deveria, como se é esperado. Quando esses aspectos não estão funcionando em nós como se deveria, como geralmente é esperado, por nós, aí temos um problema na aprendizagem. E precisa ser investigado para que a gente consiga traçar medidas, para que a gente consiga
que a gente consiga, como é que eu vou dizer? Ai, gente, às vezes as palavras somem. Para que a gente consiga construir estratégias adequadas para aquele indivíduo que tenha dificuldade em um desses 3 aspectos. Bom, vamos lá. As principais teorias da aprendizagem que abordam os 3 aspectos centrais. Cognitivo, trata-se do conjunto de habilidades mentais necessária para a construção de conhecimento, como pensamento, raciocínio, memória, linguagem, abstração. Pensamento, raciocínio, memória, linguagem, tudo isso ocorre aonde? No nosso cérebro, certo? Um indivíduo que não tem cérebro, ele não vai pensar. Por isso que os seres humanos ou qualquer outro animal que nasça sem o cérebro, ele morre logo em seguida. Então a gente já pensa o quê? Para se ter um pensamento, para se ter um raciocínio legal, uma memória funcionando bacana, é necessário que todas as áreas do nosso cérebro estejam em completa harmonia, funcionando como se deveria. As conexões têm que estar funcionando como se deveria. Mas para que também funcionem como deveria, é necessário a gente receber estímulos, certo? Eu já vou explicar um pouco sobre os estímulos. Outro aspecto é o aspecto afetivo. A assimilação do conhecimento ocorre com base nas experiências internas, com sensação de prazer, satisfação e bem-estar, relacionadas ao vínculo existente entre o objeto de estudo e o seu mediador. Tá vendo? Ou seja, a relação do outro, que foi explicado no vídeo anterior. Isso também é uma maneira de aprender, né? Quando não se tem essa relação com o outro, as experiências internas e também as experiências externas que vêm de fora para dentro, também quando não há esses tipos de situações, né, de experiências interna ou externa com o outro, onde se resulta aí nas sensações de prazer, satisfação e bem-estar, logo o aspecto afetivo do indivíduo relacionado à sua aprendizagem vai estar com dificuldade, certo? E aí precisa ser identificado. Tudo é identificado de acordo a cada situação, tá bom? E temos também outro aspecto, que é o aspecto psicomotor, que está relacionado às respostas musculares adquiridas através do treino, da prática, utilizando a linguagem corporal como mediadora desse processo, né? Então, no caso, sujeitos que, vamos supor, crianças que até os 3 anos não aprendeu a andar ainda, ela precisa ser avaliada por um profissional para entender o porquê que ela não aprendeu a andar, certo? E nisso vai ser feita uma investigação bem detalhada, né, bem profunda, para conseguir entender o porquê que essa criança não conseguiu andar, né? E porque essas respostas musculares ocorrem com o treino, com a prática, mas também é necessário que seja estimulado essas respostas em nós. Se não for estimulado, logo não vamos conseguir utilizar os movimentos do nosso corpo como geralmente é comumente esperado, certo? Espero que vocês estejam compreendendo aí o que eu estou falando. Então vamos lá, pessoal. Qual é o conceito então da aprendizagem? O conceito generalista de aprendizagem de aprendizagem a define como um processo de aquisição ou modificação de conhecimentos, competências, habilidades e comportamentos. Então, a aprendizagem não é só adquirir conhecimento, né? O processo de aprendizagem, ele também envolve a questão da modificação do conhecimento, certo? Porque muitas das vezes a gente aprendeu algo quando era criança
e aquilo ali a gente aprendeu, ficou guardado, mas chegou um determinado momento da nossa vida, já em outra fase, que já aprendemos um outro conceito a respeito do que a gente aprendeu quando era criança. Então a gente fez uma breve modificação no que a gente aprendeu, né? Eu não sei se ficou claro aí para vocês, mas isso acontece com muita frequência. Coisas que a gente aprendeu quando era criança, tipo na escola, vamos botar aí na escola. Com o passar dos anos, a gente vai modificando aquela aprendizagem, ou seja, vai aprimorando as competências, certo? Vai aprimorando as habilidades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma atividade feita na nossa infância na escola. Lembrando que eu não sou pedagoga, viu, gente? Mas como futura profissional psicopedagoga, eu também preciso entender como se dá o processo pedagógico dentro de uma sala de aula. É de suma importância também eu conhecer não só o processo como pedagógico ocorrente dentro do hospital, dentro da empresa ou qualquer outro ambiente, como também principalmente dentro da escola, que como eu falei, a gente passa uma boa parte da nossa vida estudando dentro da escola. Então a escola pra gente é tipo uma segunda casa. E a gente tem que entender como funciona toda essa vivência dentro da escola, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui uma atividade que geralmente a gente faz na infância, que depois a gente vai aprimorando aquele conhecimento e esse conhecimento vai se modificando no nosso cérebro. Por exemplo, quando a gente estava aprendendo a escrever as letras, né? O alfabeto, escrevendo A, né? Fazendo uso da coordenação motora, que a gente fazia o A, o B, a gente fazia bem devagarzinho. A gente entendeu que naquela época era uma dificuldade terrível da gente fazer, né? Nós éramos crianças, nós estávamos ali absorvendo um determinado conhecimento. Com o passar dos anos, esse mesmo conhecimento de escrever as letras, as que hoje sabemos que juntando letras, as letras no caso, as consoantes com as vogais, vamos formar sons, e desses sons vão se tornando palavras, e palavras vão se tornando em oração, em frase, depois oração, depois parágrafo e assim sucessivamente. Então, esse conhecimento da formação da palavra escrita, a gente já não escreve mais devagarzinho. Só se Deus o livre, acontece alguma lesão, né, no nosso cérebro, ou muitas das vezes uma lesão física, que vai nos incapacitar e fazermos voltar a escrever lentamente. Deus ajude que não aconteça com nenhum de nós, né? Eu não desejo uma coisa dessa para ninguém. Mas vamos supor, esse conhecimento que a gente aprendeu quando criança, em escrever as letras devagarzinho e aprender a desenhar, entender toda aquela arte, né? Aquela magia em você escrever uma letra, depois você aprendeu a escrever seu nome. Esse conhecimento, com o passar dos anos, ele foi o quê? Se aprimorando, ele foi aprimorando em nós. E hoje a gente já sabe escrever rapidamente, graças ao conhecimento adquirido quando a gente era criança. Se a gente não tivesse adquirido esse conhecimento quando criança, com certeza hoje, adultos, nós teríamos dificuldades, certo? E muitas das vezes, quando não se é ensinado determinados assuntos e assim, determinados assuntos que é necessário a gente aprender quando crianças, determinadas atividades, vamos dizer assim, a gente não consegue exercê-las quando criança. Quando a gente vai crescendo, fica difícil da gente adquirir aquele conhecimento, porque primeiro a gente tem que ter a base, que é da base que a gente vai aprendendo outras coisas, certo? Então, o processo de aquisição e modificação de conhecimento
é o que chamamos de aprendizagem. Então, todo esse processo de aquisição ou modificação, não é só a gente adquirir o conhecimento, como também modificar, certo? Esse conhecimento, essa competência, essas habilidades e comportamentos é que a gente vai, isso tudo se dá e resulta na aprendizagem, certo? Também a questão dos comportamentos. Claro, quando éramos crianças, nos comportávamos de uma maneira. À medida que fomos crescendo, vamos aprendendo a nos comportar melhor. E assim, a gente vai, né, cada vez mais aprendendo. É normal. Aprender é um processo normal do ser humano. Agora, eu creio que vocês já entenderam, né? Então, peraí, deixa eu ver aqui. É um fenômeno ou método relacionado ao ato ou efeito de aprender, que ocorre por meio das experiências, observação, estudo e raciocínio, com o objetivo de adaptação do indivíduo ao ambiente em que está inserido. Tá vendo aí? É uma característica. Essa característica é propriamente humana, gente. Eu sei que os animais têm a forma deles aprender também, né? Quando os pais passam para eles, né, um determinado tipo de aprendizagem. Mas essa aprendizagem humana aqui, ela é diferenciada. E por isso que eu sou tão apaixonada por todo esse processo de aprendizagem nos seres humanos. Então, aqui, ó, ele diz que é um fenômeno relacionado ao ato ou efeito de aprender, que ocorre por meio das experiências, da observação, estudo e raciocínio, com o objetivo de adaptação do indivíduo ao ambiente que está inserido. Tá vendo? A questão do ambiente é justamente um tipo de estímulo. O ambiente, ele vai te estimular, vai estimular o indivíduo de diferentes maneiras. Por isso que é tão importante, na nossa primeira infância, principalmente, estarmos inseridos em ambientes propícios à nossa aprendizagem, né? Ambientes propícios para uma aprendizagem bacana, uma aprendizagem legal, porque tanto podemos aprender coisas boas, como também podemos aprender coisas ruins. Então, a depender do ambiente, a depender da relação daquela criança, né, como estou falando da primeira infância, com as pessoas também que convivem com ela, enfim, o ambiente, com as pessoas que ela convive no dia a dia, que tem o maior contato, com certeza vai resultar em um determinado tipo de aprendizagem, para mal ou para bem. Então, o ambiente também é uma forma de estimular o indivíduo a aprender. Eu lembro que uma vez eu ministrei um curso de extensão. Se vocês tiverem oportunidade, né, tiverem tempo de assistir, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz do primeiro curso sobre dificuldade de aprendizagem. Foi onde eu citei um exemplo de uma menininha chamada Alice. É um amorzinho de criança, vocês precisam ver. Ela ficou muito famosa na internet quando a mãe dela passou a postar uns vídeos dela cantando, dela conversando, dela articulando as palavras de uma maneira bastante assim único, né, para uma criança da idade dela. E ela não mora aqui no Brasil. Ela é brasileira, mas ela não mora no Brasil. Os pais dela moram fora. Ela mora com os pais lá fora. Os pais dela também são brasileiros. E nisso, essa menina é de uma inteligência fenomenal. Articula as palavras, tem uma dicção perfeita. Eu acho muito legal, toda vez que eu vejo um vídeo dela, eu fico viajando assim. Como essa criança desenvolveu tão bem as suas habilidades de falar, sendo tão novinha. Por quê? Porque com certeza ela recebeu estímulos do ambiente em que convive. Que estímulos foram esses? A mãe, o pai, estimularam ela desde novinha, apresentando aí, vamos supor,
jogos que auxiliam nessa aquisição do conhecimento, né? Que auxilia ela no seu desenvolvimento, que estimula o raciocínio, que estimula as palavras, historinhas contadas pela mãe, pelo pai, para ela com certeza estimulou também a fala, né? A leitura de imagem. Então são vários métodos que os pais poderiam usar com seus filhos, estimular essa aprendizagem mais aflorada nas crianças. Eu particularmente também fiz a mesma coisa com a minha filha. A minha filha com 1 aninho já falava um monte de palavras e perfeitamente, porque antes disso, aos 10 meses, ela já começou a falar algumas sílabas com 10 meses. E com 11 meses ela já estava falando palavras completas, né? Falando e articulando as palavras da melhor forma possível. Então, nisso, hoje ela lê super bem. É uma das meninas que lê perfeitamente qualquer texto, respeitando os parágrafos, respeitando as pontuações. Porque eu, com base no meu conhecimento, procurei estimulá-la. Então, é dessa maneira que deveria ocorrer o processo de aprendizagem nos indivíduos. Que as crianças têm o seu primeiro contato, não só a escola, passassem a se preocupar com essa questão do estímulo para com os seus filhos, né? E com certeza se tornariam aí crianças com capacidade de aprendizagem muito grande, com engajamento aí voltado para a aprendizagem muito forte, né? Uma coisa seria bem mais interessante para ela estar na escola, estar em qualquer outro ambiente, onde ela sabe que ela vai aprender. Então, da mesma maneira, a gente tem que promover essa aprendizagem dentro dos hospitais, da classe hospitalar. A gente tem que resgatar esse desejo das crianças de quererem aprender. Por mais que os pais não tenham estimulado eles, a gente tem que resgatar isto. E o livro, nosso livro de referência, ele fala justamente isso. Vamos lá? Ok. Observe o conceito de psicopedagogia institucional apresentado pelas autoras. Ah, não, nesse aqui não. Não é isso? Ok. Na perspectiva terapêutica, as ações profissionais dos psicopedagogos estão voltadas para o resgate da aprendizagem através da formulação de espaço e vínculo de confiança e da proposição de recursos adequados e específicos que visam a descoberta pelo próprio sujeito, indivíduo ou grupo de sua autoria na aprendizagem. Olha só, esse é o conceito criado por esses dois autores aí sobre a psicopedagogia clínica, certo? Então, como eu falei para vocês, a psicopedagogia institucional, ela também parte, um pouco da psicopedagogia clínica, né? Porque geralmente o atendimento clínico é feito em conjunto com a família e na falta de um psicopedagogo institucional, na escola ou no hospital, os professores que trabalham nesses locais podem ajudar a compreender melhor os problemas dos alunos por meio das avaliações e sugestões de atividades mais pontuais. Olha agora também o conceito apresentado por essas mesmas autoras. Eu falei autores, né? Mas é autoras. Na perspectiva institucional, a ação psicopedagógica considera as amplas e intricadas relações de aprendizagem da organização em questão, seja ela a escola, o hospital, a cooperativa, o escritório de contabilidade. Os psicopedagogos estabelecem
um estudo analítico dessas relações em seus vários aspectos e fluxos e as injunções históricas que constituem as características institucionais, procurando descobrir as melhores condições de articular a qualificação dos processos de aprender e a resolução dos problemas decorrentes deste processo. Elas se referem à psicopedagogia institucional como uma intervenção sobre o coletivo e as inúmeras interferências no ensino e na aprendizagem, que são decorrentes de condições, limitações e possibilidades de atuação do professor na escolarização dos alunos. Nessa perspectiva, no caso da psicopedagogia hospitalar, os problemas de aprendizagem, a grosso modo, tanto podem ter origem na doença do aluno em tratamento, quanto nas condições e nas oportunidades que o hospital oferece para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Tá vendo? Então, os problemas de aprendizagem, ele não está apenas no sujeito, no indivíduo que está apresentando dificuldade. Porque a maior parte das vezes, quando a gente recebe uma criança que está com um problema de aprendizagem, né, que a gente está percebendo que ele está tendo muita dificuldade na realização de tarefas simples, que podem ser executadas por ele, né, de acordo com a sua idade. Quando a gente percebe que ele está tendo essa dificuldade, o primeiro pensamento dos pedagogos, principalmente, fulano sofre um distúrbio, fulano sofre um transtorno, fulano tem alguma coisa fora do normal. Quando, na verdade, a gente não pode fazer esse tipo de preconceito, né? A gente não pode, porque às vezes não parte dele o problema, às vezes é porque ele não recebe os estímulos adequados dentro do ambiente que ele mais convive. E às vezes pode ser até o ambiente da escola e ele não se adaptou. Às vezes pode ser o professor também que não está sabendo como este sujeito, essa criança está aprendendo, na verdade, como ela aprende. Para saber, só se investigando, só procurando entender como é que se dá esse processo de aprendizagem daquela criança, para que a gente consiga traçar metas, né, estratégias, para que seja assimilado a aprendizagem nessa criança, certo? Então, tudo precisa ser avaliado. Às vezes não é problema do menino, da criança. É problema que vem de casa, é uma briga constante com os pais dentro de casa, que isso atrapalha, interfere no desenvolvimento da aprendizagem na criança, ou às vezes a criança não se alimenta como se deveria, você sabe, eu não sei mas a gente tem uma ideia, né, e também já tem estudos que provam que a falta de determinados nutrientes para os seres humanos como é que se diz, resulta em grandes problemas no processamento de informações do nosso cérebro. Às vezes uma falta de uma proteína, de um carboidrato, de uma fibra. Hoje em dia os pais, a maioria, não querem fornecer alimentos adequados para os seus filhos, ou às vezes também não tem condição de fornecer. Então tudo isso tem que ser levado em conta antes de a gente fazer um pré-julgamento, né? A gente fazer a gente ter esse preconceito com essa criança, não pode de jeito nenhum, certo? Então, na perspectiva do caso, no caso da psicopedagogia hospitalar, os problemas de aprendizagem, a grosso modo, pode ter origem na doença do aluno em tratamento, quanto nas condições e nas oportunidades que o hospital oferece. Nesse caso, ele está falando das condições que o hospital oferece, mas também é necessário que os outros ambientes que essa criança está inserida, como a escola e sua casa, sua família, dentro da sua família, né, no seu meio social, também precisam ser um ambiente oportuno para que esse trabalho, esse desenvolvimento
relacionado à aprendizagem possa ocorrer, né? Então, o ambiente ele também é de suma importância para a questão da aprendizagem, certo? Eu comecei falando sobre o que é aprendizagem, falei de novo sobre o que é a psicopedagogia institucional e a clínica, não é? Agora vamos voltar aqui que eu quero explicar para vocês como é que se dá a aprendizagem no nosso cérebro. Quero que vocês vejam esse vídeo, muito legal, certo? E já perdemos nosso tempo de hoje. Gente, fica para a próxima aula, tá? Eu vou botar o vídeo na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado aí. E não esqueçam, gente, de deixar os seus comentários abaixo desse vídeo. Eu pensei assim, aqui rapidinho. Eu pensei em fornecer este curso para vocês em uma outra plataforma, no Meet, no Google Meet, onde eu iria, né, falar com vocês, a gente ia interagir. Só que no caso eu não poderia permitir que vocês aparecessem para mim. Ou seja, as câmeras de vocês tinham que estar desligadas, né? Vocês não poderiam falar comigo cara a cara, porque senão eu ia ter que pedir uma autorização para vocês assinarem e enviar para mim do uso da imagem. Então, para que a gente não tenha esse desconforto, né, relacionado a essa questão do uso da imagem, aí eu tô continuando fazendo este trabalho de conclusão aí deste curso desta maneira, né, ministrando aí uma aula, né, colocando os livros que eu estou usando como referência desse assunto e alguns vídeos que eu achei interessante e queria compartilhar com vocês. Gostaria de que eu tivesse uma outra pessoa, um psicopedagogo aí que já trabalha na área, para poder ministrar, palestrar conosco, tirar nossas dúvidas, né? Mas infelizmente eu não tenho ainda tanto conhecimento assim com alguns psicopedagogos que teriam tempo disponível para ministrar o curso. Mas é isso, né, gente? A gente faz o que está ao nosso alcance, tá bom? Não deixem de escrever abaixo aí nos comentários o seu comentário, né? Um elogio, uma crítica, que é de suma importância para mim, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.